Boa noite. Declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. A mesa dos trabalhos está, assim, composta pela Secretaria de Finanças, o secretário Fernando Amâncio de Camargo, pela Secretaria de Planejamento, o secretário Lúcio Fábio Araújo, pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, o secretário Gabriel Pinelli, pela Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Rodrigo Luiz Silva, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o secretário Fernando Pascoal de Oliveira, pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a secretária Magali Neves Rodrigues, pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário adjunto Luiz Guilherme Pérez, e pela Secretaria de Administração, a secretária Monique Vidal Neves. Registramos e agradecemos a presença dos assessores parlamentares. Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. Cristiane Passais, assessora, vereador João Henrique Dentinho. Simone Palhares, assessora parlamentar do vereador Boanerges. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, pelos representantes das secretarias municipais e, conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todos os secretários por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala das autoridades. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br e até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9525. Acuso também a presença do vereador Alberto Barreto, presidente desta casa, seja bem-vindo, e também a assessora, Cíntia Alckmin, assessora do vereador Marcelo Macedo. Bom, serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convido o secretário de Finanças para discorrer sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. O secretário das outras pastas estarão à disposição para responder aos questionamentos ao final da apresentação. Neste momento, passaremos aos questionamentos. Bom, aí agora, Fernando. O quê? Boa noite a todos. Boa noite, vereador Serginho, que vem presidindo essa audiência pública. E aí eu cumprimento a todos os vereadores. Boa noite a todos os assessores, aos funcionários, as pessoas
que estão hoje aqui na plateia e a todos que nos assistem. E hoje começamos aí um caminho para esclarecermos em audiência pública a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Devido à divisão, geralmente começamos com finanças, e aí quando vem finanças primeiro, falamos de receita primeiro, e depois as despesas. Houve uma inversão na apresentação das secretarias. Vamos começar com despesas, e aí de cada secretaria, e aí na apresentação da Secretaria de Finanças, faremos então aí as devidas receitas para que possamos trabalhar. Vamos lembrar, né? A LDO faz parte aí daquelas 3 peças de planejamento orçamentário que nós temos hoje na legislação brasileira. O PPA, que é aquele plano maior de 4 anos, a LDO, que a cada ano ela dá as diretrizes para que o orçamento do exercício seguinte aconteça. Então, essa LDO de 24 é exatamente o que vai acontecer na LOA de 2024, né? Ela é dependente e ligada exatamente ao PPA, e ela vai ser ligada e dependente também da LOA, que deve ser apresentada aqui entregue até dia 30 de setembro e apresentada em audiência provavelmente em outubro ou novembro, vai depender do trâmite do projeto na casa para chegarmos a esse ponto aqui. Dando início à nossa fala, eu vou pular aqui as receitas para nós irmos direto na Secretaria de Planejamento, que temos aí na previsão da LDO um orçamento de 11.260.000, e ela vai trabalhar com praticamente um programa chamado de planejamento estratégico, onde dentro desse programa, deixa eu ver se eu acho a luzinha aqui, que eu nunca acho ela. Está embaixo aqui, ó. Volta aqui, menino. Indicador embaixo. Achei você um gatilho embaixo. Olha, indicador embaixo, que me perdi todo aqui. Nem sei nem o que é indicador, entendeu? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Não, saí do negócio. Salva eu aí. Aí. Muito bem. Deixa eu ver se eu não faço mais nenhuma bobagem aqui. Pronto. Acertei ele aqui. Muito bem, temos um programa de planejamento estratégico que está lá previsto no PPA. Nesse planejamento estratégico, nós temos aí ações e metas que a Secretaria de Planejamento vai desenvolver, gestão da Secretaria, gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, um projeto de infraestrutura de desenvolvimento e aquela ação que nós sempre temos de adiantamento de despesas que vem cumprindo aí aquilo que nós temos para orçamento, que são possíveis despesas de pronto pagamento. Ela tem aí uma previsão de despesas correntes para manter aí algumas unidades e metas físicas de algumas unidades que ela trabalha hoje. Dá para clicar? Mais fácil por aí, né? E aí hoje, nesse programa, ela tem a Secretaria Adjunta, tem um Departamento de Licenciamento Urbanístico, um Departamento de Planejamento Urbano e Gestão Democrática, um Departamento de Projetos Institucionais e um Departamento de Aprovação de Projetos. Esse aglomerado aqui de departamentos, ele vai ter um custo em despesas correntes, totalizando o valor de 11.124. Na gestão do Fundo Municipal, nós temos aí, um único fundo, e aí o valor previsto de despesas correntes. Também no desenvolvimento, na infraestrutura de desenvolvimento urbano, é uma meta física apenas. E o adiantamento nós deixamos sempre uma meta física, porque é justamente para não zerar essa coluna e termos a previsão. Então, temos aí detalhado o valor de 11.260.000 que a Secretaria de Planejamento vai desenvolver aí em 2024. Eu sempre falo isso aqui, sempre acho interessante falar. Nesse primeiro momento, a gente não se preocupa muito com esses valores, e sim com o que está sendo proposto de ações. Aqueles programas e as ações estão sendo trabalhadas. Por quê? Porque o valor exatamente correto do que vai ser 2024, ele acontece lá na LOA.
Até setembro, então nós vamos verificar como é que está a arrecadação, como estão as previsões, quais são os novos planos, o que a gente pretende ter de recursos que vão vir de transferências do Estado ou da União, e aí esses valores eles passam a ser diferenciados provavelmente lá na LOA. Quando vem o projeto da LOA, ele vem exatamente o quê? Corrigindo e ajustando a LDO e o PPA referente àquele exercício. Lá no desenvolvimento e inclusão social, 40.316, nós vamos ter o quê? Um programa de atenção à criança e ao adolescente. Dentro da atenção à criança e ao adolescente, dentro das ações e metas previstas, nós temos o apoio a entidades para atendimento à criança e adolescente. São 6 entidades aí a serem apoiadas, né? Vamos clicar nele. Projetos contemplados por meio de editais de chamamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Essa aí é a meta de apoio que, dentro dessa ação, nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar principalmente aqui despesas correntes com essa ação. Por que despesa corrente? São despesas relacionadas a custeio do nosso orçamento e não despesas de capital, que são investimentos. Dentro ainda da Secretaria, existia um programa de fortalecendo a cidadania com diversas ações que, ao cumprimento dessas ações, nós teremos o atendimento deste programa. Então, atendimento na proteção da proteção social básica, 6 milhões de despesa corrente, com atendimentos previstos de metafísica, vamos lá, de convênios no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no Centro de Convivência do Idoso, no Núcleo de Atendimento da Assistência Social, no Serviço de Proteção Social Básica a domicílio e o Centro de Convivência da Criança e Adolescente, o CCCA. Então, aquele recurso vai direcionado a essas ações e metas serão desenvolvidos nestes equipamentos aqui. Pode voltar. Lá na atenção, na proteção social, na média e alta complexidade, a mesma coisa. Nós temos lá o valor, tem metafísica, realizados. Centro de Referência de Assistência Social, lá nos CREAS, no Centro POP, no Serviço Especializado em Abordagem Social no CEAS, no Centro Dia do Idoso, no Centro Dia da Pessoa com Deficiência, Residência Inclusiva, Acolhimento Institucional para Idosos, Serviço de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas famílias, medidas socioeducativas na liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, abrigo para a população em situação de rua, casa transitória, casa da mulher vítima de violência doméstica, núcleo de acolhimento adolescente. Então, dentro esse programa, com essas metas, serão realizadas dentro dos equipamentos. Aqui tem um projeto que é uma construção e ampliação e reforma de unidades de proteção social básica especial. Temos aí investimento de 301 mil. Temos unidades? Não. É porque aqui só vem... na verdade, são as ampliações exatamente daqueles centros que nós estamos trabalhando. Apoio ao órgão de defesa e controle social, são 8. Conselhos mantidos, Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, o CMDC, Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal Antidrogas. Conselho Municipal de Direito da Mulher, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, estes aqui em implantação no município. Dentro da gestão dos benefícios, vamos lá, serviços implantados, cartões Mesa Taubaté, recarga de cartões e os benefícios eventuais. Dentro da gestão municipal do programa de Bolsa Família, né? Esse 1.527.000, e aí nós vamos ter lá os CRAS que vão trabalhar exatamente na manutenção desse programa. Vamos lá. O adiantamento de despesa, que já falamos. Lá dentro do Atenção ao Idoso, a ação de apoio a entidades de atendimento ao idoso, uma metafísica, que são as entidades apoiadas aí em cima do idoso. Vou voltar. Na atenção à pessoa com deficiência, apoio às entidades com atendimento à pessoa com deficiência, temos aí a despesa corrente, se tiver metafísica, só a entidade apoiada em cima do programa e da ação desenvolvida.
Lá na gestão administrativa da Secretaria, ele tem a manutenção dos serviços administrativos, a manutenção dos conselhos tutelares e o próprio adiantamento de despesa. Nos serviços administrativos, Secretaria Adjunta de Desenvolvimento e Inclusão, o Departamento de Proteção Social Básica, o Departamento Técnico de Administração do Sistema Único de Assistência Social, o Departamento de Proteção Social Especial, a área de gestão do SUAS, a área de orçamento, a área técnica administrativa. Voltamos. Na manutenção dos conselhos, os três conselhos, aí depois o Pinelli pode até detalhar mais os conselhos que são mantidos. Vou lá no Fundo Social de Solidariedade, atividades do fundo, o valor de R$570 mil. Temos lá Polo da Beleza, dentro do Fundo Social, a Padaria Artesanal, a Campanha do Agasalho, a Festa Junina, Outubro Cultural, Teatro Metrópole, Campanha de Natal, Mesa Taubaté, Sopa e o Feirão do Automóvel. Terminando o CEDIS, entramos na Secretaria de Serviços Públicos. Aqui nós temos um programa denominado Cidade Limpa, em que ele vai ter a gestão da limpeza urbana e o seu saneamento e ainda um investimento na construção dos pontos de entrega voluntária de material. Lá na gestão da limpeza, na gestão a metafísica são as toneladas temos que áreas físicas e urbano rural. Temos detalhamento? Isso, 205, perfeito. Lá na construção Quer tentar? Não tem, né? Porque ele é direto, né? Esse aqui é a própria gestão do contrato de limpeza da ECO. A construção dos pontos de entrega voluntária, os botaforas, que tem aqui uma meta para mais um. Lá na Cidade Bonita, nós temos ainda a gestão da iluminação pública, a instalação de iluminação pública e a conservação de praças, parques e jardins. A metafísica em megawatts de horas consumidas, consumo do parque de iluminação pública em área urbana e rural, os pontos de iluminação em via, além das rotatórias, praças e áreas verdes. Aqui está toda a parte de iluminação que a cidade e que a Secretaria faz a sua manutenção. Pode voltar? Na instalação da iluminação pública, temos as luminárias instaladas, diversas ruas em áreas urbanas e ruas existentes sem iluminação e ainda novas localidades a serem atendidas. E aí a previsão daqueles 1.500. Voltar. Na conservação de praças, parques e jardins, os 4.100.000, são quilômetros de praças, manter as praças e parques existentes em bom estado de conservação, o serviço de estoque, a remoção de raízes de árvores em calçadas. Voltar. Temos ainda, dentro dos serviços funerários e cemitérios, a administração do cemitério e dos serviços funerários, que são aí as unidades mantidas, o Quiririm, Belém, a funerária do Quiririm e a funerária do Belém. Aí os valores 2.702.000 nas despesas correntes para esse serviço. Na política de infraestrutura, na gestão dos serviços públicos, nós temos 7.800.000 em 4 unidades a serem mantidas, né? Secretaria Adjunta, o Departamento de Concessionárias, que vai cuidar aí toda a parte da Sabesp e EDP e toda a parte das concessionárias existentes, o Departamento de Projetos e Licitações e o Departamento de Operações propriamente ditas da Secretaria de Serviços Públicos. Dentro ainda dos serviços públicos, um programa de agropecuária e de agronegócio. Lá dentro tem uma ação de manutenção dos serviços administrativos do Mercatal, 1.707.000. A unidade física mantida é o próprio Mercatal. O serviço da dívida, que são os juros, né, a pagar da dívida interna com a Sabesp existente e o total da Secretaria. Lá na cultura e economia criativa, nós vamos ter um programa de difusão cultural. Esse programa vai trabalhar um projeto e algumas ações. Para quem quiser se familiarizar com esses números, toda vez que essa ação começar com um número ímpar, 1, 3, 5 e 7, são projetos. Algo que tem início, meio e fim dentro do exercício que está proposto. Então, é algo que vai ser iniciado, terminado dentro do exercício 24. E todos que começarem com números pares,
2, 4, 6 e 8 são ações contínuas. São ações que vão ficar elas são durante o exercício e elas são contínuas e rotineiras. Então, sempre vai ter a gestão da secretaria, sempre vai ter gestão dos espaços culturais, a não ser que os espaços não existam mais, que é algo que não vai acontecer aqui, né, Fernando? E assim, todas as entidades. Então, todas elas que começam sempre com números pares são contínuos e aquilo que for ímpar é algo para início, meio e fim dentro do exercício. Então, construção e reforma de espaços culturais, na gestão da secretaria, acho que é só a secretaria que está lá, né? É o departamento de cultura propriamente dito. Lá no funcionamento dos espaços culturais são os 4, 3.600.000, é o Teatro Metrópole, o Centro Cultural, a Biblioteca Central do Quiririm e a Biblioteca do Quiririm propriamente dita. Dentro do Fundo Municipal de Cultura, o próprio fundo, é a manutenção do próprio fundo e a promoção de eventos culturais, que aí, se quiser clicar, não sei se nós vamos ter, funcionamento do Fundo de Cultura, que aí vai ter lá toda a parte cultural que ela vai gerir, o que ela vai apresentar, vai estar aqui dentro da secretaria. Ainda dentro da secretaria, nós temos a parte de museus. Lá dentro ela vai ter o funcionamento do museu e o apoio aos museus. Pinacoteca Municipal, Museu Histórico Professor Paulo Camilleri Floressano, Arquivo Histórico Félix Guizar Filho, Museu de Imagem do Som do Mistal, Museu de Imigração Italiana do Quiririm, Museu Monteiro Lobato, Sítio Capão Amarelo e o Museu da Agricultura. São as unidades que estão serem mantidas aí dentro desse programa e daquela ação. No funcionamento dos espaços culturais, gestão da secretaria, funcionamento, apoio no funcionamento dos espaços culturais são os 4, no apoio a entidades culturais, são atividades aí que nós vamos trabalhar com as entidades para trabalhar aqui, carnaval aqui dentro principalmente, né? Aqui basicamente carnaval e outros apoios. Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, a manutenção propriamente dita do fundo e a promoção de eventos culturais, que aí nós temos aí uma quantidade a serem desenvolvidos: balé, Bolsa Orquestra Sinfônica, Bolsa Banda Sinfônica, artistas autônomos, grupos folclóricos, festas do calendário oficial do município. Dentro ainda temos a parte do Museu Memória e Cidadania, o funcionamento do museu, e aí as 7 unidades a serem mantidas, a 1.365.000, e apoio ao Museu Histórico Cultural, a meta, o próprio funcionamento e a manutenção do museu. Temos aqui unidades, já falamos ou não? Já falamos, Pinacoteca, voltamos à primeira fase, eu que tenho que mudar aqui agora. Pode voltar. Lá no meio ambiente e bem-estar animal, 7.772.000. Na gestão, um programa de recursos naturais, dentro desse recurso, 1, 2, 3 ações contínuas, gestão ambiental do município, a do bem-estar animal, pode voltar que eu vou fazer todas, a gente vai mais de uma vez. E o fundo EMAT, né, do meio ambiente, implantação de estudos ambientais. Aqui na gestão, 2 unidades a serem trabalhadas, que vai ser exatamente o Departamento de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, o Departamento de Arborização, Parques e Áreas Protegidas. Lá na gestão do bem-estar animal, o Departamento da Causa Animal. No fundo, a unidade mantida que é ela mesma, né, o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E na implantação de estudos ambientais, são áreas a serem estudadas para fazer a implantação da área de recursos naturais. Na mobilidade urbana, 30.621.000, lá temos um programa de transporte público de passageiros. Existe lá ações de subsídio de gestão do sistema, subsídio de remuneração do transporte coletivo. Esse subsídio deve ser alterado aí, o Thiago de repente pode falar com mais propriedade ainda, com certeza, mas aí a forma hoje que nós trabalhamos esse subsídio, passando aí para quilômetros, por mês, né? Temos detalhamento?
quilometragem ser executada conforme a ordem de serviço e operação a ordem de serviço para a operação do sistema. Pode voltar. E ainda a gestão do transporte público, que há serviços a serem mantidos, são 2 unidades, planejamento e operação e a fiscalização do sistema. Ainda dentro da mobilidade, lá na parte do trânsito, nós temos aí a contribuição ao FUNSET, aí a função 0 é uma função especial. Isso aqui é um valor que, em cada multa de trânsito, uma parte dessa multa serve para a composição de um fundo, constituição do Fundo de Segurança do Trânsito, e ele já é repassado para o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito diretamente, né? Além disso, isso aí, mais ou menos 9 mil multas aplicadas, R$725 mil de despesas correntes. Na gestão do trânsito, nós temos a qualificação da sinalização viária em metragem quadrada, que é implantação de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica nas ruas da cidade, conforme demandas do Departamento de Trânsito. E o adiantamento que nós já sempre falamos. No serviço da dívida, os contratos da dívida interna em geral, pode clicar. Programa de aceleramento de crescimento e financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Na Secretaria de Administração, nós temos aí um programa de governança e gestão administrativa. Lá dentro vamos ter algumas ações, que é a gestão de serviço da Secretaria, o Departamento de Frota, o Departamento de Compras, a publicidade legal da Prefeitura e o seu adiantamento de despesa. Lá na gestão da Secretaria, vamos ter 2 unidades mantidas, que vai ser o Departamento de Recursos Humanos e a Tecnologia da Informação. Vamos ter o Departamento de Frotas, propriamente dito, o Departamento de Compras, que vai estar trabalhando, uma ação de publicidade legal, né? Toda a parte de publicidade sai pela Secretaria de Administração, e o adiantamento de despesa, que aí, como todas as secretarias, nós já temos lá. Para hoje, são essas secretarias, com essa cara, com esses programas a serem desenvolvidos e com essas ações. Falei demais já, agora fica aí com meus colegas. Peço para o Tiago para ver se tem algum munícipe que se inscreveu. Enquanto o Tiago está vendo, gostaria de passar aí para os assessores dos vereadores, para que possam fazer os seus comentários, suas sugestões, indicações. Não? Fernando, não? Não tem também? Bom, então, parto aqui para os meus questionamentos. Bom, Fernando, eu estava observando, recebi o material aqui dos técnicos da Câmara e dou os parabéns para a Secretaria, para a Prefeitura como um todo. Observei, né, na LDO tem uma redução aí, orçado para 2023, na lei orçamentária, 1.668.474. A LDO traz para a gente 1,5 milhão. Tá? Então, dou os parabéns, eu acho que é um valor mais dentro da nossa realidade, com as receitas, a gente acompanha bastante as receitas, eu acho que é um número assim, que dá para a gente trabalhar, não aqueles valores superestimados, que é eu fico muito preocupado, aqui com o Digão, a gente ficava bastante preocupado, né, Digão? Números que não são reais, de repente você coloca isso orçamentariamente, e aí, acho que nas contas de 2019 e 2018, apontamentos, de valores aí de suplementação de verba acima daquilo que a Câmara aprovou. Então, você trabalha com os valores muito altos, corre o risco, de repente, aquela suplementação também ficar fora da realidade. Fico preocupado com as secretarias, né? Veja aqui, Secretaria de Planejamento, menos 34%, mas
deve ter uma justificativa, né? Deve ser alguma transferência que deve estar aguardando aí para chegar para ser uma realidade. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, menos 9,98. Então, eu fico um pouco preocupado com essas secretarias que nós estamos aqui hoje. Secretaria de Serviços Públicos, menos 6%. Secretaria de Cultura, menos 32%. Secretaria de Meio Ambiente, menos 26%. Secretaria de Mobilidade, menos 6%. E Secretaria de Administração, menos 1%. Tá? Então, fico feliz pelo resultado, mas são secretarias importantes. Se você pudesse explicar, ou as secretarias pudessem explicar para a gente o porquê dessa redução, para que a gente possa estar conhecendo, né? Porque isso aqui depois vai ser dado publicidade, então questionamentos vão chegar para nós vereadores. E aí, falando aí de aumento de receita, isso aí é muito importante. Conversando numa reunião hoje à tarde aqui, me recordo, né, quando nós discutimos e aprovamos a lei aqui, autorizando então o empréstimo junto ao Banco Andino, o CAF, o investimento que a gente vai colher um resultado positivo no médio e longo prazo. Gostaria de ver com o luxo de planejamento aí, outras secretarias, se vocês estão conversando, porque se nós levamos um investimento de 60 milhões de dólares para a região sul, tem um objetivo. E esse objetivo é a cidade se desenvolver para aquela região. Por isso a gente está trabalhando essa questão do planejamento junto aos empresários, para a gente fomentar e levar realmente investimentos para aquela região lá do Barreiro, porque o investimento, quem paga são todos os contribuintes por uma região da cidade. E aí qual que vai ser o benefício que esse munícipe vai ter se tem um estudo já de um investimento naquela região, empreendimentos, construções, de repente comércios grandes indo para aquela região, para que esse investimento então volte e esse recurso que nós estamos pagando e sofrendo para pagar, que ele volte para os cofres públicos, né? Através de quê? De IPTU, ISS, ICMS, que é uma das maiores receitas do nosso município, uma grande empresa indo para aquele setor, mais ICMS para a cidade. Então, ver aí com o planejamento o que estamos projetando aí para o futuro, haja vista esse investimento de 60 milhões de dólares, o que a cidade está planejando para aquela região. E aí, aqui falando já perguntando para o Digão também, a minha preocupação, Digão, quando nós aprovamos também o financiamento e a questão da CIP, teve então a troca das lâmpadas da cidade toda. Hoje nós estamos vendo aí alguns pontos da cidade com queima das lâmpadas. Para o ano que vem, né, a vida útil das lâmpadas ela deve estar já vencendo. Se a secretaria para o próximo ano está se organizando aí para de repente uma região toda ficar às escuras, por quê? Porque trocou num determinado momento e aquele tempo dela de vida útil, então, se esgotou, apagão geral, para ver se a secretaria está se organizando aí para o ano de 2024, porque hoje estamos tendo apagões em determinados momentos, em determinados locais, mas pode acontecer de repente de uma região toda ficar às escuras. Como é que estamos nos organizando para 2024? São essas as minhas considerações. Começo eu? Pode. Antes do Fernando começar a sua fala, eu acuso a presença também do Rafael Soares, assessor parlamentar da vereadora Elisa, representante de Taubaté, co-vereador, né, o Rafael? Posso ir? Ah, agora voltou. Bom, primeiro assim, eu acho que
quando você fala aí da técnica usada para o orçamento, quanto mais realista, melhor, né? A gente sabe disso e cada vez mais a gente fala daquele índice de suplementação por decreto, né? Você trabalha, quanto maior o índice, menos você tem de organização no seu planejamento para controle das despesas. Menor o índice, você vai trabalhando isso. Então, assim, e a diferença que você tem em algumas secretarias, por exemplo, lá Inclusão Social, nós temos a saída do CIMUB, né, que vai para a educação, então sai dali, remaneja para lá. Então, tem algumas mudanças, por exemplo, na inclusão, temos mudanças um programa que estava a ser totalmente desenvolvido esse ano, que era o geoprocessamento, e ele ainda não aconteceu. Então, ele não estava orçado, por exemplo, para a Secretaria de Planejamento para outro ano, e agora a gente vai ter que acabar não acontecendo esse ano, acontecendo uma parte lá. Então, aquilo que eu falei, a LOA vai traz os valores um pouco mais à realidade do que nós temos hoje, né? Algumas secretarias, elas vão buscar recursos fora, muitas ainda estão nesse trabalho. A gente sabe que houve uma mudança grande, tem uma mudança muito grande tanto na Câmara, que a gente chama de Câmara Baixa, como Câmara Alta. Então a gente está verificando aí quais serão as próximas parcerias que nós vamos ter. Então acho que para a LOA você vai ter algo um pouco mais real. A gente deve trabalhar com menos expectativas de transferência, então ele deve ficar mais próximo aí do 1,5 milhão, né? Mas provavelmente a gente só vai conseguir ver isso mesmo depois de julho, agosto, que eu acho que as linhas estão mais definidas e a gente já consegue trabalhar mais. Então, com relação a essas mudanças, eu acredito que na LOA a gente vai ter uma mudança um pouco melhor e menor, entendeu? Muito boa noite a todos da mesa, muito boa noite a todos os munícipes que estão aqui participando dessa importante audiência pública. Como o Fernando já bem salientou, só complementando, a diferença de menos 34% é porque isso é apenas uma estimativa de valores, de fato. Então, isso tudo a gente vai realmente chegar num número mais próximo quando a gente for discutir e apresentar a LOA, de acordo com a disponibilidade financeira também que tiver a Prefeitura para a gente estar implementando, né? Alguns programas específicos, foi bem salientado aqui que nós temos a intenção de também fazer o georreferenciamento da cidade para a gente potencializar tudo isso, e é um valor que é considerável e certamente alterará o que nós temos apresentado aqui, e a LOA vai revelar com mais precisão essas informações. Vale salientar também que na Secretaria de Planejamento, nesse período que nós estamos lá, nós conseguimos já dar visibilidade e implementar alguns processos de grande relevância, que é a digitalização da Prefeitura como um todo, o processo da Prefeitura sem papel, e com isso a gente conseguiu ter velocidade maior na tramitação de processos, ter uma clareza, né, ter tudo isso mais à mão. Com isso, dar vazão nas aprovações, licenciamentos e colher já resultados muito positivos, com números significativos para tudo isso. Referente ao questionamento do vereador Serginho também sobre a aplicabilidade do CAF, dos 60 milhões dos investimentos que foram solicitados, 60 milhões de dólares que foram solicitados, infelizmente, ele não foi passado pela Secretaria de Planejamento no ato que foi contratado, né? E a gente não consegue parametrizar qual é o ganho e qual é o retorno desse investimento. A gente hoje só vê o quanto ele foi incentivado em recapeamento e que isso a gente não consegue parametrizar qual que vai ser o retorno e o ganho disso tudo. Temos as duras penas que acaba sangrando a Prefeitura e que a gente precisa ficar readequando e mostrando, criando possibilidades novas para estar conseguindo gerir com os recursos que nós temos e com as dívidas que nós temos, embora nós não contraímos, né? Acredito que como gestor, nosso chefe do executivo, o prefeito José Antônio Saldi, ele está sempre ali
pensando possibilidades novas e cobrando de nós também soluções diferentes, criativas, que contemple diminuir o impacto desse grande investimento que foi feito na cidade e que passou essa dívida para a gente. Então, coloco a Secretaria de Planejamento também à disposição para sanar maiores questionamentos, e é isso que nós temos para hoje. Obrigado. Ô, Lúcio, eu só fiz esse questionamento porque temos outros municípios, né? Até o meu amigo vereador Digão, quando estava aqui na vereança, né? Ex-vereador, agora secretário, ele foi até Sorocaba e ele viu o investimento que foi feito lá via CAF, a transformação que aconteceu em uma região com o investimento. Então, tudo aquilo que foi construído junto e chegou esse investimento internacional, o retorno para a cidade, fantástico. Então, hoje nós só estamos, então, pagando, né? Não se planejou de levar algo de crescimento para a cidade e atrair os investimentos para aquela região. Então, hoje, a cidade toda paga por um investimento que foi mal planejado no passado e hoje a gente sofre com os pagamentos aí milionários. Complementando, é bem próximo disso que nós sentimos hoje na pele, né? Essa falta de planejamento na aquisição desse investimento, que poderia sim contribuir para o crescimento da cidade, são 60 milhões de dólares, se a gente multiplicar isso rapidamente, 300 milhões de reais, poderia estar contribuindo positivamente para que apoiasse o desenvolvimento da cidade, suportasse nas várias demandas que ela tem hoje e colhêssemos esse fruto muito positivo de tudo isso. Infelizmente não foi isso que aconteceu e nós temos que criar agora maneiras objetivas de pagar a conta, que é isso que nos resta, pagar a conta e pensar que a cidade não pode parar e continua a se desenvolver. Então, com os poucos recursos que nós temos hoje, com as grandes dívidas que nós temos hoje, ainda assim, por todas as secretarias, não só a Secretaria de Planejamento, mas por todas as secretarias, continua a se desenvolver trabalhos diante dos recursos possíveis e sentindo as dores de pagar essa dívida que, infelizmente, não foi planejada. Bom, eu declaro encerrada aí as inscrições, né, para aqueles que não fizeram a inscrição, então declaro encerrado, e também via WhatsApp, tá, Larissa, Tiago, estou encerrando, tá ok? Tá ok. Então agora com a palavra o secretário Digão. Boa noite, Serginho, presidente da sessão de hoje. Presidente, também cumprimento todos os senhores secretários que estão aqui presentes, senhores assessores, senhores vereadores. Para mim é uma honra estar voltando a essa casa, com muito orgulho que volta aqui, né? Fazia bastante tempo que eu não pisava aqui dentro e é uma honra muito grande estar aqui de novo em outro momento da minha vida, né? Só explanar, presidente, em relação à taxa da iluminação pública, que Vossa Excelência acabou de mencionar, deixar bem claro que a taxa de iluminação pública, a CIP, não é só para a questão da troca de lâmpadas na cidade de Taubaté, ela é maior que isso. Ela trata da questão da expansão, da ampliação, da troca, da manutenção, e a gente já deixou e esperamos que no próximo dia 15 agora a gente conclua a questão da manutenção. Né? Uma equipe de manutenção como tinha no passado aqui e que deu esse intervalo e que hoje a gente vê aí o parque de iluminação pública nosso com dificuldade, mesmo a gente tentando, fazendo ali com 3 equipes na rua, mas a gente é limitado, a gente não consegue atingir aproximadamente 1.600 pontos cadastrados hoje na Prefeitura Municipal de Taubaté. A gente vem avançando muito, tentando as equipes aí correndo, mas a gente sabe que nós não temos a capacidade de suprir toda essa necessidade que nós temos de resolver a parte de iluminação pública toda aqui na cidade de Taubaté e é uma grande demanda da população. Deixar bem claro, presidente, que
a troca de iluminação pública em Taubaté tinha uma garantia. Quando foi aprovado por essa casa, naquela ocasião nós estávamos aqui dentro também, e nunca foi devolvido ou foi questionada a qualidade dessas lâmpadas para a municipalidade. Eu hoje estou lá, faz um mês que nós estamos lá, nós estamos questionando isso, por que essas lâmpadas no passado não foram trocadas, porque tinha uma garantia dessas lâmpadas. Então nós estamos questionando essa situação também, estamos vendo que a questão legal de questionar isso à empresa que prestou esse serviço aqui no município de Taubaté. Uma outra situação que nós estamos preparando e tentar avançar nessa situação também, é que nós não podemos ter esses intervalos que nós tivemos aqui na cidade de Taubaté. Então nós estamos preparando uma possibilidade de discutir junto à Câmara Municipal, junto à nossa secretaria, a possibilidade de avançar na questão da iluminação pública. Nós sabemos que a questão da iluminação pública, ela não só ilumina a frente da casa das pessoas, mas ela traz a segurança e o conforto para as pessoas. Não só a limpeza pública, mas também a iluminação pública faz parte desse contexto de fazer a questão da segurança da cidade. Nós estamos avançando em vários outros setores e nós precisamos avançar nessa situação. Então, por isso, nós estamos buscando também discussão junto à Câmara dos Vereadores para que no futuro a gente possa discutir uma parceria público-privado na cidade de Taubaté em relação à iluminação pública, e outros municípios, principalmente aqui do estado de São Paulo, já avançaram muito e trazem um grande benefício, não só na segurança pública, em toda a iluminação. Então, eu espero aí que nos próximos dias a gente possa concluir a questão da licitação pública, está marcado para o próximo dia 15 agora de junho. Tenho fé e acredito que dessa vez nós vamos conseguir resolver essa questão da iluminação pública e automaticamente já fazer um planejamento dentro da dotação orçamentária para o ano de 2024 também a gente avançar nisso, pensar para frente. A cidade de Taubaté tem que caminhar, como Vossa Excelência acabou de falar com o secretário Lúcio, essa questão de números com a implantação do CAF, hoje nós estamos tendo aí um grande pesadelo para a cidade de Taubaté, pagando conta, pagando despesas e realmente sem o investimento devolvendo através desse grande investimento que poderia ser melhor aproveitado aqui na cidade de Taubaté para o governo passado. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Se tiver mais alguma coisa, estou aqui à disposição. Bom, eu estou quebrando o protocolo aqui, gostaria de colocar para os secretários, tá? Disponibilizar 3 minutos para os senhores, para as senhoras, tá? Para fazer o uso, fazer alguma colocação, tá? O Fernando já até está solicitando aqui. Então, Luiz, 3 minutos para cada secretário, ok? Boa noite a todos, cumprimento a mesa, os colegas secretários, a todo o público presente, e queria falar um pouco sobre a redução do orçamento da cultura. Na verdade, o orçamento de 2022, nós tivemos a previsão do restauro da Vila Santo Aleixo, aproximadamente 3 milhões que está sendo executada, e não existe essa mesma previsão para o ano seguinte. Então, boa parte, se não todo o valor dessa redução é referente a essa obra, tá? Então, eram essas considerações. Obrigado. Obrigado, Fernando. Secretário Pinelli. Boa noite a todos, boa noite, presidente Serginho, boa noite aos demais secretários, a todos que nos ouvem. Quero só fazer uma explanação rápida. O Fernando falou muito bem. O que mais houve uma maior redução no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social é porque antes era contemplado aqui dentro o programa do CIMUB, que já foi passado para a educação. Este foi o último ano que foi feita a gestão do CIMUB dentro do CEDIS, e a gente está conversando bastante com a educação para que essa gestão seja o dia a dia do CIMUB no próximo ano já seja feito todo pela educação. Além do mais, se o senhor me permite usar o tempo, falar um pouquinho de como que a gente tem trabalhado dentro da secretaria, tem sido um enorme desafio e um grande aprendizado todos os dias, uma equipe técnica que tem nos orgulhado muito, muito competente. Atualmente,
a gente está retomando algumas obras, né? Por exemplo, se tudo der certo, no início do ano que vem, a gente entrega ali no Três Marias a piscina do Centro de Convivência do Idoso. Se tudo der certo também, como caminha, no segundo semestre a gente tem um novo CRAS no município, que é o CRAS Belém, que vai poder atender toda a zona rural e uma parte também da cidade na parte alta. CRAS Belém hoje, que era antigamente a antiga Casa do Pão. Então, fomos lá ver as obras hoje, convido a todos para irem, está ficando bem legal. Além do mais, dentro da secretaria, a gente, a pedido do prefeito, foi criada uma força-tarefa para lidar com a população em situação de rua, que é algo que tem nos preocupado bastante. Essa força-tarefa tem reunido uma série de secretarias juntos e várias entidades da iniciativa do próprio terceiro setor. Essa força-tarefa gerou essa campanha que está tanto em rádio, TV, outdoor, busdoor, que é o projeto Recomeçar Bem, que é o programa Recomeçar Bem, que tem sido um exercício para conversar com a cidade de Taubaté, contando tudo que o município faz, todos os investimentos que faz diariamente, o tanto de pessoas que tem envolvidos para trabalhar com essa população. Nós estamos abertos a mais questionamentos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Secretário Pinelli, estou verificando aqui construção e ampliação. No ano que vem, há a previsão da construção do CRAS Parque Aeroporto? A gente está em estudo, a gente está com bastante expectativa nas mudanças de governo agora, tanto a nível estadual como a nível federal. A gente tem andado bastante na região, estamos namorando uma área lá para que a gente consiga viabilizar um recurso para colocar ele em pé. Também não só para colocar ele em pé, mas depois para que ele possa ser tocado com o seu custeio com o RH. Então a gente está numa fase de fazer a captação de recurso para isso, tá? Perfeito. Monique? Boa noite a todos. Secretaria de Administração, no caso, normalmente não aparece nenhum projeto concreto, efetivamente, porque a gente fica dando apoio, dá retaguarda para o andamento de todos os projetos, de todas as secretarias, formalização de contratos, as famosas licitações. Então, não tem muito o que acrescentar, tudo que já foi colocado, só agradecer a participação aqui. Obrigado, secretária. Secretária Magali. Boa noite. Obrigada, vereador Serginho, presidente dessa audiência. Obrigada a todos os meus colegas aqui, aos munícipes presentes, assessores, funcionários da casa. Bom, na verdade, a gente realmente, numa audiência de LDO, a gente não tem muito a acrescentar, né? Porque o Fernando sempre explana muito bem as diferenças, né, da lei de diretrizes, da lei de orçamento. E aí a questão da diminuição de valores, com certeza, a gente espera também que isso vá melhorar na lei de orçamentos, né, na LOA. Mas agora, assim, já só para a diferença da LOA, né, vou falar da LOA do ano passado, para a LDO, que é onde nós estamos, existe essa diferença porque existiam convênios que estavam previstos para esse ano, com repasses de recursos e que para o ano que vem não estarão mais porque eles vão findar, né, este ano. Então, principalmente convênios que não vão mais ter continuidade, porque vamos terminar esses estudos, a exemplo aí, por exemplo, da macrodrenagem que está acontecendo e que a gente espera entregar aí até o final do segundo semestre. Então, mas na LOA, eu espero que, né, a gente prevê também, estima que esses valores, né, aumentem um pouco, porque vamos apresentar também até alguns projetos que queremos desenvolver para o ano que vem, mas também buscando recursos para não utilizar só a fonte 1, né, tentar buscar recursos para essa perspectiva para o ano que vem. Então, né, esperamos, aí estamos otimistas em que na LOA aumente um pouquinho. Obrigada. Secretário Guilherme. Boa noite,
Serginho, boa noite a todos. A Secretaria de Mobilidade, assim como as outras também, provavelmente terão os valores aí revisados, né, para a elaboração da lei orçamentária anual. A gente também busca aí fonte de recursos externos. Tivemos recentemente repasses do Detran para a implantação de sinalização, obras viárias. E também o orçamento varia muito em função das multas de trânsito, né, do período, as expectativas de arrecadação. E também com relação ao subsídio, a gente deve ter alguma alteração devido à adequação no pagamento do subsídio do sistema, né? Temos também na Secretaria metas relacionadas aí à redução de acidentes com vítimas, então a gente trabalha aí também na área de trânsito para poder reduzir os índices de acidentes na cidade, além de promover a fluidez e a segurança a todos os usuários das vias. Então acho que é isso, fico à disposição também para eventuais esclarecimentos. Obrigado, boa noite. Obrigado, secretário. Magali, eu estava lendo na Folha de São Paulo hoje que um dos ministérios abriu a possibilidade de apresentação de projetos para captar recurso lá, mudanças climáticas e outros temas. Então fica a dica aí, de repente, da gente apresentar projetos lá para captar esse recurso. Precisa da frente parlamentar de infraestrutura, que conte com a frente parlamentar, que para captar recursos temos que buscar. Tendo recurso, temos que ir lá buscar. A gente, conversando com o pessoal lá, né, a gente tenta utilizar, vereador, às vezes o mesmo funcionário, ele faz duas funções. Então, a equipe técnica lá, a gente tem, né, uma equipe técnica muito boa. Eu sempre comento isso, que eu fui muito agraciada com a equipe técnica que nós temos lá. E aí eles conseguem, né, ter essa capacidade de, além de desenvolver o trabalho diário, a rotina diária que é pesada, desenvolver projetos. Então, nós temos alguns projetos desenvolvidos justamente para poder captar recursos, porque quando a gente fala assim, eu preciso de dinheiro, a primeira coisa que a gente ouve é, cadê o projeto? Então, nós temos alguns projetos já prontos e já pedimos recursos em algumas esferas e também vamos colocar esses projetos também, né, nos ministérios aí para poder captar. Então, nós temos alguns já. É que assim, aqui para fazer projetos, infelizmente, demanda um pouco mais de tempo e nós não conseguimos contar com um departamento exclusivo para um projeto. Então, eles acabam fazendo essa função dupla. Então, quando sobra um tempo, eles desenvolvem, mas nós temos alguns já para poder tentar captar alguma coisa. Perfeito. Precisa contar com essa casa aqui, conte com sempre, viu, Magali? Assessores aí, Rafa, Matheus, não? Fernando? Bom, chegamos ao fim da primeira audiência sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais, dos munícipes aqui, acho que a maioria tudo servidor que está aqui na galeria, tá? Muito obrigado à presença de todos vocês aqui na nossa galeria, os munícipes presentes, dos internautas, telespectadores que nos acompanharam pela TV, Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada segunda-feira, dia 5 de junho, às 18 horas, aqui no plenário Jurê Guizar. Pronunciei correto, Larissa? Jurê Guizar, com os representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania e a Procuradoria-Geral do município. Boa noite a todos.